Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Querido Padre Cicero José, pároco e reitor desta basílica, querido Padre Pedro, pároco lá da paróquia São Miguel, em Foz do Iguaçu, querido diácono, queridos irmãos e irmãs presentes nesta basílica e também que nos acompanham através dos meios de comunicação e da televisão. Diz o Salmo responsorial: felizes os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Felizes, bem-aventurados, é assim que o Senhor Jesus hoje, Ele nos fala aos seus discípulos. A palavra diz que Jesus sobe a montanha e senta-se. E lá, o fato de sentar-se mostra que Ele quer ensinar. E Ele tem tempo. Vai com calma ensinar os seus discípulos, os seus apóstolos. E à sua frente estão os discípulos e também uma grande multidão. E aos discípulos e à multidão, o Senhor Jesus revela o caminho para a felicidade. Por isso Ele diz: felizes, bem-aventurados. E repete 8 vezes: bem-aventurados, felizes os pobres e assim por diante. Cada uma das bem-aventuranças que nós ouvimos começa com esta palavra felizes ou bem-aventurados. Depois, a situação em que as pessoas se encontram, que para aquele tempo e para nós talvez é um pouco difícil de entender. Quem tem fome, sede de justiça, pobreza de espírito, estes são felizes. E também o motivo da bem-aventurança quando diz: felizes estes porque alcançarão misericórdia, porque eles terão a alegria do céu. Agora, na palavra de Deus, o que significa a palavra feliz, bem-aventurado? Não é igual o que nós vemos no mundo, né? O termo original não indica alguém que comeu assim até esborrachar e diz: eu estou feliz, hoje eu comi assim, né? Igual o padre, o povo fala, né? Então eles falam desse jeito. Não é disso que o Senhor está falando. E também não é porque alguém se deu bem na vida que é por feliz. Um senhor uma vez veio me dizer que o filho dele tinha tudo, viajava para os Estados Unidos todo lado, tinha muito dinheiro, carro, todos esses carros novos, mas se jogou do 24º andar do apartamento. Então, não é dessa felicidade de riqueza, de ter dinheiro. O Senhor está falando de outra coisa. Quando o Senhor Jesus diz feliz, Ele diz que é de uma pessoa que está em estado de graça. É de alguém que progride na graça de Deus e no caminho de Deus. É dessa felicidade que o Senhor está falando, porque somos imagem e semelhança de Deus. E quando progredimos, crescemos na nossa proximidade no caminho de Deus, aí sim, então nós estamos percorrendo o caminho da felicidade. Com pouco ou muito, estamos progredindo no caminho da felicidade. E por isso, quem caminha nesse aspecto, ele vai crescendo em felicidade e também em santidade. O Papa Francisco, de saudosa memória, ele diz que as bem-aventuranças, elas são como a carteira de identidade do católico. Quem aqui tem carteira de identidade? Levanta a mão. Quase todo mundo tem o registro de identidade aí, quase todo mundo tem carteira de identidade do cristão. É a nossa carteira de identidade, porque nos mostra em primeiro lugar o rosto de Jesus, o estilo de vida de Jesus ao qual todos nós devemos seguir. E nós, olhando para as bem-aventuranças como católicos, nós estamos olhando, quando a gente pega a carteira de identidade
olha ali, qual foto que tem na sua carteira de identidade? Hã? A nossa. Então, quando eu olho para as bem-aventuranças aqui, eu estou olhando para mim. Primeiro para Jesus, que foi bem-aventurado, foi feliz. Segundo a Virgem Santíssima, que ela mesmo diz, que ela é feliz, que ela é bem-aventurada. E depois, somos cada um de nós. Aqui está a nossa felicidade. E nós precisamos olhar para as bem-aventuranças para ver se de fato a nossa foto está limpinha ou lá, ou está meia suja, né? Às vezes a foto vai envelhecendo e a gente precisa trocar a foto de vez em quando da nossa identidade. E por isso, ouvindo Jesus e a palavra de hoje, nós precisamos fazer uma escolha. Querem ser felizes? Querem ser bem-aventurados? Ou querem viver como vive o mundo? Querem viver escravos ou livres? Querem viver escravos do mundo ou felizes? Aqui está a nossa identidade. Por isso, precisamos ver se a foto na nossa identidade não está um pouquinho assim, saindo, perdendo a cor. Às vezes a foto vai perdendo a cor, perdeu o cabelo como eu, já não reconhece. Um dia eu fui na Argentina, apresentei minha identidade, o guarda falou: o senhor tem que olhar que, olhando para essa foto, a gente não identifica o senhor, porque falta o cabelo, né? Ele dizia, eu disse, de fato, era quando eu tinha 16 anos e já estava com quase 40, olhava a foto, não dava para ver, mas quem era que estava ali naquela foto? E assim também às vezes nós vamos vivendo. Por que, queridos irmãos e irmãs? Às vezes nós podemos viver o nosso dia a dia, em vez de viver a bem-aventurança, seguindo nossos instintos egoístas, a gula, que às vezes nos leva a hábitos alimentares excessivos, o vício do álcool. O vício do álcool desfigura a nossa identidade. Droga desfigura a nossa identidade. Jogo de azar. Quanta gente está perdendo dinheiro e dinheiro da família naquele jogo de azar no celular. Quanta gente viciada nessa besteira. Está perdendo a sua identidade, além de destruir o recurso da família. Redes sociais, dependência de celular. Estava descendo onde do avião, uma senhora com 3 bolsas e ela não conseguia segurar as 3 bolsas e o celular. Eu disse, mas põe esse celular na bolsa, pelo amor de Deus, né? Está tão assim que tem que andar com aquilo ali tudo na mão. Então, essa dependência assim de celular. Então nós temos que estar atentos aos instintos egoístas. O instinto da luxúria, o prazer sexual que desconsidera a liberdade alheia, que leva à violência, o abuso contra as mulheres principalmente. O instinto da ganância, que leva à busca desenfreada pelo dinheiro. Nós podemos viver também, primeiro, com instintos egoístas. Segundo, sentimentos egoístas. Quantas vezes vivemos com raiva, irmãos que não conversam entre si, como isso destrói a nossa identidade, a incapacidade de nos libertarmos da dor causada por conflitos relacionais com as pessoas que mais amamos, às vezes conflito com o esposo, a esposa. O casal não conversa, passa mês sem conversar. Isso desfigura a identidade do cristão. Filhos, irmãos, amigos, que não podem chegar em casa, chegam em casa, o outro tem que sair porque os dois não ficam dentro de casa no mesmo teto. Estes são, queridos irmãos e irmãs, sentimentos egoístas. Tudo isso nos leva a sofrer. Faz a nossa família sofrer. Tudo isso causa uma dor profunda no nosso coração. Depois a preguiça, que é a nossa dificuldade em colocar amor nas atividades que somos chamados a realizar.
aqui e agora, e vivemos distraídos o tempo todo. Nada podemos fazer. Parece que o programa do dia é ficar sentado num sofá ou deitado numa cadeira. Nós precisamos ver a nossa vida. Então, primeiro, temos que estar atentos aos instintos egoístas. Segundo, sentimentos egoístas que desfiguram a nossa identidade. Vai apagando a foto. E para apagar a foto de um jeito mesmo lá que nem você não reconhece mais na tua carteira de identidade, nós temos ainda pensamentos egoístas. A inveja. Como a inveja faz mal. Às vezes vocês chamam inveja de olho grande, né? Então, como a inveja faz mal na vida das pessoas. O orgulho, que nós confiamos somente nas nossas ideias. Como é triste o orgulho. A arrogância, que é o desejo de dominar sobre os outros, achando que só você é a pessoa mais certa para viver e para fazer as coisas. Então tudo isso, instintos egoístas, sentimentos egoístas e pensamentos egoístas, elas vão apagando a foto na nossa identidade. A sua foto está bem bonita ou está meio apagada? Como é que está a tua foto na tua identidade? Se você se coloca diante das bem-aventuranças, como é que você está? Está meio apagado ou está bonita ali a foto? Está brilhando? Uma foto novinha. Foi no retratista semana passada e fez a foto no celular há pouco minuto. E aqui, a palavra desse domingo, por meio do profeta Sofonias, ela nos convida a olhar para nós e também para as pessoas. Posso falar mais 3 minutos? Pode? Tá. Então, nos convida a olhar para as pessoas que viveram, nós olhamos para nós, né? Agora, olhar também para as pessoas que viveram entre nós e venceram os instintos, sentimentos e pensamentos egoístas. O profeta diz: deixarei no meio de vocês um punhado de homens humildes e pobres. Eles não praticarão iniquidade nem mentiras. Língua enganosa não será encontrada em suas bocas. Eles serão alimentados e descansarão, e ninguém os perturbará. Pessoas felizes, pessoas que viveram este caminho. Eu pensei aqui, Padre Cícero José, eu pensei aqui ontem, hoje, eu pensei no Padre Cícero Romão. Um homem que foi feliz porque viveu na graça de Deus. Um homem que foi feliz porque olhou as bem-aventuranças, olhou para a sua identidade daquele tempo e viu ali a palavra de Deus na sua vida também acontecendo. Porque perdoou, olhou para os mais pobres, foi misericordioso, ajudou as pessoas. É esse caminho que nós precisamos percorrer. Ele correu contra a maré. Ele foi contra a corrente da cultura dominante do mundo para viver essa verdadeira felicidade prometida por Jesus. E nós estamos aqui como devotos, homens e mulheres de fé, porque também nós queremos ir contra esta corrente do mundo, esta corrente dominante. Nós também queremos mostrar que somos felizes, não porque somos ricos, poderosos, bonitos, mas porque nós confiamos na palavra de Deus. Nós confiamos em Jesus. Nós seguimos Jesus. E vamos dar uma salva de palmas para nosso Senhor Jesus Cristo. Nós somos felizes porque seguimos. Isto. E aqui, seguir Jesus é escolher a pureza, a mansidão, a misericórdia. É escolher confiar-se ao Senhor na pobreza de espírito e também na aflição.
é comprometer-se com a justiça, com a paz, é ir contra a corrente do mundo, mas é seguir nosso Deus Todo-Poderoso, que olha para nós e sorri. Sorri e Ele olha para nós e diz: aqui tenho meus filhos e minhas filhas, que me seguem com amor. Eu os reconheço, espero que eles também sempre se reconheçam olhando para as bem-aventuranças, a sua carteira de identidade. Por fim, o Papa Leão XIV ele vai dizer que a vida se ilumina quando uma pessoa descobre dentro de si esta verdade: eu sou chamado por Deus, tenho vocação, tenho uma missão, e a minha vida serve para algo maior do que eu próprio. Aqui, queridos, está a chave para a felicidade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Creio em Deus Pai,